Pode, então tá. Olá, pessoal. Tô começando hoje aqui o segundo vídeo do especial sobre construções em container. Eu escolhi esse lugar aqui bem no centro de São Paulo. Na verdade, assim, o que me chamou a atenção foi muito além do que uma simples edificação em container. Eu tô na Companhia de Teatro Munguzá. É um teatro todo feito em containers e tem toda uma questão política social envolvida nessa edificação. Então, por isso eu quis separar essa obra aqui para um vídeo especial, que é o episódio 2. Antes de eu começar a falar e explicar tudo, vai ter uma pessoa que vai me dar todas as explicações aqui sobre esse teatro. Se inscreve no canal, curta esse vídeo. Se tiver qualquer dúvida, não esquece aí de colocar com o hashtag PoliResponde, que muito em breve eu respondo as suas perguntas. Vamos lá! A Munguzá de Teatro existe há 10 anos e aí eles resolveram transformar toda a atuação deles e todo o trabalho deles, criar um espaço físico mesmo, né? Mas como eles têm toda uma proposta de educação e teatro, arte, a integração com a comunidade, eles tiveram o cuidado primeiro. Na hora de escolher o terreno, a gente está bem no centro de São Paulo, muito pertinho da Cracolândia, ou seja, um espaço que é visto com muito preconceito, marginalizado, e eles escolheram essa área principalmente por serem moradores do centro e por querer propor um diálogo com a sociedade, uma revitalização desse espaço, mostrar para as pessoas, não só daqui do entorno, é possível criar um diálogo saudável e proveitoso e construtivo com a sociedade num espaço degradado, num dos espaços mais pobres de São Paulo. E eles estão colocando esse espaço. E o teatro veio justamente para esse local para criar um diálogo com a comunidade, democratizar mais a arte, né? Fugindo um pouco dos padrões dos teatros, dos grandes teatros que a gente tem em São Paulo, inclusive aqui no centro. Então, é uma proposta muito legal, eu fiquei encantada com esse espaço. A gente vai conversar com o Marcos Felipe, que é um dos idealizadores e também um dos artistas dessa companhia de teatro. Ele vai explicar para a gente como se deu, desde o princípio, o conceito. Legal, valeu. Da criação desse espaço e os desafios, né, da construção em container ou da ocupação aqui no centro. E eu vou apresentar para vocês melhor aqui tudo que o teatro oferece. Vamos lá. Finalmente aqui dentro do espaço da CIA Munguzá de Teatro, eu tô com o Marcos Felipe. Marcos Felipe é um dos responsáveis e dos cabeças aqui dessa história, dessa ideia do teatro, da companhia. Marcos, eu queria que você explicasse pra gente como que você começou, como que foi a ideia, né, de, primeiro, ocupar esse espaço, a escolha desse local, que a gente sabe que é um local de uma certa tensão aqui, né? A gente tá no centro de São Paulo, bem perto da Cracolândia, e a gente sabe que vocês têm que lidar, assim, foram alguns conflitos, algumas situações para trazer esse teatro para cá. Então, como que foi a escolha do local, em primeiro lugar? Eu acho que ela se deu exatamente por ser um local de conflito ou que a imprensa mostrasse com conflito. Um dos motes da escolha do local era aplicar uma política exatamente na contramão do que se é divulgado na imprensa, de como esse lugar ele caminha, assim. Tá. Porque aqui nós estamos numa região pobre, mas não necessariamente violenta. Então a gente tem um cuidado político. Eu acho que isso foi o mote para estar aqui. A Companhia Munguzá é uma companhia de 10 anos, uma companhia formada por 7 educadores e artistas, com atuação no campo da educação e muito no campo do teatro. E no ano passado, no ano de 2016, nós tínhamos guardado um caixa, fruto desses 10 anos de grupo, e nós resolvemos dar uma verticalizada no nosso processo de pesquisa, que era ser mais atuante dentro da cidade, assim, ter uma forma mais atuante, tanto numa relação urbanística como artística, dentro da própria cidade. Tá. E aí surgiu essa ideia da gente propor um centro cultural para a cidade, um centro cultural no centro da cidade, até porque nós somos moradores e coabitamos o centro de São Paulo. A partir dessa experiência, que ela fosse pílula para a gente testar vários tipos de política em todas as esferas. E aí eu te digo que a gente vem exatamente na contramão de todos os centros culturais da região central de São Paulo. Então, modelo tradicional. Que são no modelo tradicional, mas principalmente que não tem uma relação afetiva com o próprio entorno. Certo. São todos voltados para o seu próprio umbigo, que atinge uma camada elitista da nossa cidade e que não abriga os próprios moradores envoltórios ao espaço. Sim. Então, estar aqui é um pouco de quebrar essa barreira e fazer um centro cultural também para os moradores de outros cantos da cidade, mas principalmente para quem mora aqui na região central.
Então, a gente consegue até perceber isso muito claramente pela maneira como foi construído aqui, né? E essa possibilidade de abrir todo o espaço, fica claro uma intenção de realmente conversar com o entorno, não virar uma barreira, apesar de ser uma construção em container que remete um pouco esse caráter assim de ser transitório. E fechado e tal. Vocês mudaram totalmente essa ideia, assim, acho que justamente pensando em transmitir esse conceito. E aí nossa ideia era fazer com container, até por uma preocupação do ponto de vista estético com a cidade, porque nós não queríamos machucar a cidade com mais um galpão de alvenaria, com mais cimento, mais concreto, que fosse uma arquitetura limpa, que fosse de fácil remoção, enfim, vários paradigmas, e por isso que nós escolhemos o container. Foi uma brincadeira de Lego de gente grande, assim, porque toda a arquitetura a gente não contou com a assinatura de um arquiteto nem de um engenheiro. Certo. Porque com o conhecimento nosso empírico de vivência dentro do teatro, de percorrer por vários teatros, a gente sabia exatamente o que funcionaria e o que não funcionaria no campo da edificação estrutural. E nós sempre tivemos o cuidado de tirar o teatro do subsolo, do -1. Então a nossa ideia era que o teatro ficasse numa relação frequente com a rua, sem necessariamente ser um teatro de rua, e que dialogasse direto com a cidade. Que quem passasse na rua pudesse ver o que está acontecendo lá de dentro e que as ruas, que a cidade ressignifiquem as obras que aconteçam aqui na parte de dentro. Nós fizemos um bloco com 10 containers agrupados. Que é esse bloco esse bloco central, aqui, que é o miolo. E nele ele é totalmente moldável, adaptável para as mais variadas manifestações artísticas nos mais variados formatos. Então a gente pensou em não enrijecer ele, deixar ele de uma forma única, igual nos teatros que a gente está acostumado, que é aquele palco italiano, palco elevado, plateia fixa. Aqui é tudo moldável, então você consegue fazer ele no italiano, de diversos lugares, de um lugar para o outro, consegue fechar ali em semi-arena, consegue fechar em arena, dá para brincar muito dentro dele. Você consegue, essa flexibilidade fica na mesma linha dessa coisa da arquitetura do container, né? Que você justamente tem essa possibilidade. Ressignifica, né? Exatamente. E aí você comentou que, assim, não teve a participação de um arquiteto, e aí eu entendo que, por um lado, como vocês tinham toda a vivência do teatro que o arquiteto não tem, a decisão partiu daí. Mas eu imagino que, por outro lado, também deve ter sido um desafio grande, assim, executar essa obra. Não é uma prepotência nossa. Eu respeito demais a profissão e tudo. Nós tínhamos uma escassez financeira, então foi tudo muito à risca. E nós tínhamos já em mente um tipo de teatro funcional. E aí todo o diálogo que a gente tinha com arquitetos, ele de alguma forma descaracterizava o que nós tínhamos pensado no início. E isso é óbvio, porque o arquiteto ele precisa dar uma assinatura artística para aquilo, ele tem outros formatos, a maneira com que ele enxerga aquilo, mas descaracterizava o que a gente tinha imaginado e automaticamente impactava no valor da obra, porque também o que nós tínhamos pensado nunca era o mais caro, era sempre o que dava para fazer. E aí a gente resolveu bancar sem o arquiteto por causa disso. É claro que se você olhar, você vai falar assim, mas aqui se tivesse um olhar de um arquiteto, muito provavelmente isso não seria assim, isso não seria assado, mas também não seria tão funcional como ele é. Entendeu? Dificilmente um arquiteto tem o conhecimento empírico do que funciona realmente dentro de um teatro, de uma forma toda multifacetada, igual a gente fez aqui. Aí é claro, a escada poderia estar mais solta, menos inclinada, uma coluna aqui, outra coluna ali, mas eu acho que são detalhes. Assim, com certeza. Acho que são detalhes. E na execução, assim, eu queria entender um pouco do processo. Você tinha me falado que vocês compraram os containers, são containers reaproveitados, né? A maioria, acho que todas as construções com containers, ela parte do pressuposto que o container já não está mais em uso marítimo. Então, todos eles vão para o desuso. É claro que é uma estrutura metálica potente, que trabalha também com um piso muito potente. E aí é totalmente adaptável e ressignificável para as mais variadas construções, seja ela de moradia, seja ela readaptações, enfim. Então, a gente brincou de fato de Lego e descemos para o litoral de São Paulo, que é o lugar onde abarca todas as vendas de... É um pátio de containers, são lá no litoral de São Paulo, como toda a região portuária, são vários pátios que vendem os containers. Nesse próprio local, a gente já pediu para subir adaptado.
adaptado. Então, subadaptado é com os cortes nas laterais, já colocado porta, banheiro, já preparado para colocar vidro. Então, ele já subiu quase que pronto. Tá. Aqui a gente só adaptou ele ao espaço. E colocou na posição. Mas, de fato, assim, a primeira experiência que nós tivemos com ele foi quando chegaram os contêineres com o guindaste, foi a primeira experiência nossa do ponto de vista da espacialidade do processo. Que a gente olhou e falou, nossa... são grandes, São grandes, e começou a encostar a carreta, e falou, meu, e agora, né? Mas, enfim, deu super certo, assim, na nossa relação. Em quanto tempo foi a montagem? A ideia surgiu em junho, julho. A chegada dos contêineres foi no último dia de outubro. Tá. No final de novembro, dezembro, o teatro estava pronto. Ah, legal. É rápido. Foi muito rápido. É claro que a gente trabalhou acelerado, mas foi muito rápido. Sim. E vocês tiveram que fazer aqui uma base, nesse piso, uma fundação? Foi importante isso, porque como não existia dinheiro, a gente mesmo que fez. Muito importante essa relação da gente fazer, porque a gente criou uma questão de afeto com os moradores muito potente em pouco tempo. Sim. Então, quando a gente se predispôs a colocar grama, a fazer o concreto, a trocar grade, a fazer todas essas coisas, e não existia uma figura de um empreiteiro mediano, a comunidade abraçou a gente muito rapidamente. Legal. Porque sempre existia, o que vai ser aí? Vai ser um teatro. E para quem? Para nós. Tipo, meu, seu, de todo mundo, a gente está fazendo isso. Então, fazer essas atividades pré-chegada de container contribuiu em muito para a nossa aceitação nesse lugar. Sim, isso contribui também muito com aquela história assim da permanência de vocês aqui, né? A gente sempre teve esse cuidado, embora ela seja elitista, quais são as nossas ações diárias que vai permitir o acesso, como é que a gente vai reverter o impacto da edificação numa relação urbana com a cidade, como que o morador daqui vai entrar nesse espaço, como que o usuário de drogas vai se sentir confortável dentro desse espaço, como que o morador em situação de rua vai se sentir confortável, vai querer entrar, vai se sentir pertencente a ele. Junto com a chegada dos contêineres, teve toda uma camada de pensamento urbanístico na relação de reverter o impacto gentrificador da obra. Tá. E eu acho que na medida do possível a gente conseguiu isso, a partir do momento que a gente faz uma política de acesso com relação a valores, a partir do momento em que a gente faz um playground ao lado do teatro. Então, quando a gente inaugurou, do dia para a noite, já tinha 70 crianças brincando no playground, no contraturno escolar. Faz com que a gente trouxesse para dentro do espaço todas as reuniões, fóruns ativistas, grupos militantes da região central de São Paulo, reuniões de condomínio. Então, também faz com que essas pessoas comecem a entrar dentro do espaço. Então, é um projeto que tem uma camada de um pensamento um pouco mais elaborado, numa relação mais franca com a cidade. Tá. A grade, né, que é uma grade muito simples de alambrado. Gosto muito daquela sua proposta de, com o tempo, ir baixando essa tela de alambrado para chegar num momento que vocês não vão ter nenhuma barreira física. Não é justo um espaço público ser gradeado. E aí a gente decidiu, como proposta, descer a grade a cada 6 meses. A cada 6 meses ela desce um palmo. A queda da grade caminha junto com o sentimento de pertencimento sobre esse espaço. Sim. Veja, Polly, quando eu falo isso, é claro que é numa relação muito mais utópica que quixotesca. Não existe fato concreto de que isso vai dar certo, mas já está concretizado que os muros não estão dando certo. Sim, isso é um fato. Então, a gente está só buscando outros caminhos. Então, por exemplo, aqui é um lugar que não se tem segurança, não se tem câmera, não se tem alarme. Todo mundo que vem aqui fala que se sente muito seguro aqui. Sim. Então, por que se sente muito seguro se não existe a figura de um segurança militarizado ou câmera vigiando 24 horas? Exatamente porque a gente construiu uma relação de afeto com os moradores. Com o cara que está dormindo na calçada, com o cara que está usando drogas, com o morador do edifício ao lado. E essas pessoas que são os principais protetores desse espaço. É um projeto de romper paradigmas, de buscar novos caminhos e experimentar, experimentar, e não tem nenhuma relação se é o caminho certo. Não tem essa... experimentar outros caminhos. Então a gente tem... inclusive a gente faz isso no campo artístico, porque nós construímos um teatro, claro, que dialoga um pouco com o que a gente pensa como arte, que não tem mais barreira, que não tem mais esconderijo. Então você vê um camarim totalmente exposto, que cria uma relação de voyeurismo com a cidade, você vê o artista se maquiando, você vê o artista se trocando. E aqui, por exemplo, você está acontecendo peça, as crianças estão brincando e tem a reunião. Então a gente quer, de alguma forma,
esfumaçar as barreiras entre arte, vida, lazer, performance, assistência social, moradia. Então, não existe, nesse espaço não existe mais essa barreira. Outra coisa que me chama a atenção e que tem muito a ver também com essa história de integrar e trazer a comunidade para o seu espaço é a sua horta ali fora, né? Essa horta é cultivada pelos moradores aqui do entorno. É uma iniciativa de um dos comerciantes da região de Santa Efigênia e que depois ela se expandiu. A gente tem quase nada de ingerência sobre ela. Então, quem toma conta, de fato, são os moradores, os comerciantes, vêm, plantam, colhem. A única coisa que eu faço na horta é comer. Faz um mês que eu estou comendo a salada da horta. Que bom. Como que é o sistema da horta ali? É uma horta hidropônica, ou seja, ela não trabalha com cultivo com terra. Então, é só água, então é água corrente durante 24 horas e que automaticamente vai alimentando as mudas e as mudas vão florescendo. Ah, legal. Uma coisa que eu vi que vocês tiveram que fazer, que eu acho em termos de construção, foi a cobertura, né? Além dos containers, então você tem uma cobertura aqui por cima. No aspecto de conforto térmico, acústico, o que você sente desse tipo de construção? Nós estávamos leigos nesse lugar, né? Sem conhecimento algum e sem dinheiro. Então a nossa ideia era trazer os containers e enfrentar o monstro da termoacústica aqui diariamente. Quando nós trouxemos os containers, daí do tipo a gente falou, beleza, vamos investir na cobertura, porque isso vai ser importante. Houve um investimento pesado, assim, no ponto de vista da própria cobertura, porque a gente trabalhou com a telha sanduíche. Então, que é a telha termoacústica. Mas foi ótimo, porque quando a gente colocou a telha sanduíche, na parte de dentro já caíram 9 graus. Ah, legal. A ponto de que a gente consegue fazer qualquer coisa na parte de dentro sem a necessidade do ar-condicionado. O ventilador na brisa já dá um lugar agradável. Claro também, porque a gente trabalhou com um lugar que só na parte térrea tem mais de 20 metros de saída e entrada. Sim. Então, o que permite uma certa ventilação do espaço. Todos os vidros laterais, eles abrem em escamas. Todas as portas dos containers, elas abrem. Então, permite uma ventilação diária aqui muito bacana. E na relação acústica, nós tivemos uma feliz coincidência, que é que nós não sabíamos e descobrimos aqui. Quando a gente começou a fazer as coisas, a gente percebeu que a acústica era ótima. E aí é exatamente isso, porque como o container é ondulado, a lata é ondulada, o som não bate e fica chapado. Ele sempre vai reverberando. Sim. O piso, esse piso em madeira também ajuda bastante. Madeira ajuda bastante na questão da acústica. O próprio fato dos moradores aqui do entorno terem abraçado tão bem o teatro facilita muito para vocês esse diálogo com a prefeitura? Facilita. Sensibiliza? Facilita, mas de uma forma camuflada, não sei se é bem o que a prefeitura quer. Porque a gente está privilegiando os moradores daqui num espaço cultural. Precisa entender o querer da prefeitura para ver se a gente está caminhando para o mesmo sentido. Agora, claro, se for a ideia de se manter moradores e tudo, eu acho que o projeto tem uma envergadura e uma excelência artística importante. Sim. Ah, que bom. A gente fica na torcida, né, para vocês aqui se manterem com esse espaço, com essa proposta. Eu gostei muito de conhecer, assim, quando eu fiz a minha pesquisa de construção em container, alguns espaços eu já conhecia e depois na internet, no Google, eu achei vocês, eu não conhecia e foi uma surpresa muito boa, assim, porque com esse mesmo ponto de vista, né, do quanto o centro precisa de espaços assim, principalmente que proporcionem esse diálogo com os moradores, né, parar de fazer também com que a arquitetura seja mais uma barreira, né, e eu acho que vocês têm isso muito forte. No ponto de vista arquitetônico mesmo, essa coisa assim muito permeável e a gente fica aqui conversando, tá vendo tudo que está acontecendo em volta, as pessoas também de fora conseguem ver e é um modelo muito legal, um exemplo de uma arquitetura que propõe uma conversa muito mais atual, né, muito mais ampla, né, do que realmente mais uma edificação. Acho que uma arquitetura preocupada com a cidade. Sim. A arquitetura, nesse lugar, ela parte desse pressuposto. Ela parte de um pressuposto, antes de qualquer coisa, de conversar com quem mora do lado. Sim, entendeu? Concordo. Acho numa relação muito mais afetiva, e afetiva do ponto de vista de você afetar e ser afetado pela cidade, pelas características positivas e negativas da cidade. Sim. Quando você pensa nessa lógica, você constrói coisas que abarquem esse dinamismo. Sim.
legal. Vocês já estão aqui há quase um ano e tem funcionado bem. Tem funcionado pra caramba. Que bom. Tipo, eu acho que totalmente replicável, é de baixo custo. O projeto inteiro custou R$350 mil. E a gente está falando de uma edificação de praticamente 500 metros quadrados, num terreno de quase 1.000 metros quadrados. Sim. Então, não é um projeto caro, não é um... Eu acho que ele é replicável em escala maior para o país inteiro. Com certeza. Entendeu? Bom, obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção. Parabéns pela iniciativa. Assim, para mim foi um prazer conhecer o espaço. E eu espero realmente que isso se replique, essa ideia, esse diálogo. Acho que também está na hora dos arquitetos começarem a olhar um pouco para isso, né? Repensar também a arquitetura, a relação com a cidade. Todo mundo pode trabalhar junto nesse sentido. A gente vai ter modelos de edificações assim muito mais conscientes. Eu também. Valeu, obrigado. Obrigada. Bom, quero apresentar para vocês o espaço aqui da Lucia Munguzade Teatro. Estamos aqui no centro. Incrível, né? Como uma arquitetura pensada com uma maneira diferente consegue, primeiro, se integrar bem no espaço sem se tornar uma barreira ou sem agredir visualmente o entorno. Foi pensado com muito carinho essa edificação. Eu quero mostrar para vocês assim como que o teatro oferece assim diferentes possibilidades, né, numa construção que tem como conceito ser flexível, né, que é essa história dos containers. Então aqui, ó, essa aqui atrás é o salão, é o espaço principal do teatro. Esses vidros eles abrem totalmente para poder justamente ficar integrado com a parte aqui externa. E logo aqui do outro lado é onde tem esse playground com esses barris aqui. As crianças podem vir aqui brincar gratuitamente, passam a tarde aqui. A grade, né, que eu mencionei mais cedo, que é a proposta da companhia, baixar essa grade um palmo a cada 6 meses para, à medida que vai evoluindo esse contato com a comunidade, eles vão também ganhando essa confiança e uma confiança mútua para poder justamente não ter mais nenhuma barreira e tornar esse espaço totalmente permeável. O teatro, ele é todo, né, feito com containers empilhados. E aí tá vendo aqui no fundo essa porta, ela abre, então às vezes até o teatro está voltado aqui para os fundos, mas aqui seria o principal ponto também de acesso de equipamentos, né, onde eles carregam e descarregam tudo. Outra preocupação interessante é o sistema de captação de água, né? Lá em cima eles fizeram uma cobertura, isso eles tiveram que fazer, como vocês podem ver, não está quente hoje, mas tem bastante sol. Tiveram que fazer essa cobertura com aquela telha trapezoidal, sanduíche, que tem todo um tratamento termoacústico bastante eficiente. Com isso eles garantiram que dentro do teatro a temperatura ficasse fresquinha e, além disso, com essa cobertura, eles puderam desenvolver aqui todo esse sistema de captação de água pluvial, água da chuva, e aqui nesses barris eles armazenam a água para fazer o reuso, para limpeza e irrigação da grama, bacias sanitárias. Aqui nos fundos esse container é um containerzinho separado, é um depósito deles. E outra ideia muito legal e que também promove esse contato muito próximo e de confiança com a comunidade é essa horta aqui nos fundos, né? Toda uma horta hidropônica, então assim, não usa terra, tem o sistema de água que corre aqui pelos canos. São os moradores aqui do entorno que cuidam do plantio aqui, da colheita, enfim, o próprio Marcos Felipe tem se beneficiado dessa horta, né? Então comendo aí umas folhinhas sem agrotóxico, bem legal essa ideia. Daí tem todo esse espaço aqui externo, aqui esse container vermelho aqui em cima de mim é o camarim, bem legal porque tem uma proposta, como ele é todo de vidro, tem uma proposta assim meio voyeur, enquanto a pessoa tá ali se trocando, se maquiando, rola os nudes. Outro espaço interessante, que aí já foge um pouco da ideia do container, é aqui no fundo essa estrutura desse domus aqui, né? Essa estrutura que é um arco, é um domus. Olha que legal, tô aqui dentro do domus, né? Do domus geodésico, que é esse sistema construtivo, essa forma. Tem uma acústica muito legal, diferente, né, de quando a gente está lá fora, uma acústica muito bacana. E é mais um espaço também de permanência daqui do teatro. Super barato esse sistema construtivo, funcional. Tá super sol, já tipo quase meio-dia, assim, tá fresco aqui dentro. Em termos de acústica, de conforto térmico, é um sistema que atende bem, mais uma opção aí de construção para a gente pensar em formas rápidas, acessíveis, flexíveis, porque também essa aqui, se você vai se mudar, ou cansou, enjoou, quer montar em outro lugar, quer diminuir e tal, monta, desmonta, faz em outro lugar e tudo rapidinho. Ele é feito todo com PVC, a cobertura foi de plástico, porque é uma lona plástica para manter essa proposta de ser uma construção barata e tal, e
tudo isso, Marcos Felipe me contou que foi construído em, sei lá, poucas horas, 2 horas, né? Muito legal. Eu quero ver, foi uma arquiteta que trouxe para eles esse sistema de construção. Eu quero ver se eu converso com ela para a gente também falar um pouquinho disso. Onde tem esse toldo amarelo é a lanchonete, então também a lanchonete tem um contato direto assim com a área externa. Quando tem os eventos aqui fora também isso funciona super bem, ou você pode pegar aqui de dentro. E aqui a entrada, tem o espaço da bilheteria. Aqui são os banheiros, que aí também tem aquela história de não ter mais a separação por sexo ou gênero, né? Que, tipo, realmente não estamos mais falando disso. E aqui o espaço do teatro, tem um pessoal trabalhando, estão preparando aqui algum espetáculo. Parece que a programação aqui no teatro é bem intensa. Todo o espaço do teatro, assim, que tem uma iluminação natural legal, tudo muito versátil. Esses vidros podem ser fechados também quando precisa de um espetáculo mais escuro, com uma iluminação específica. Bem grandinho esse espaço aqui. Tá vendo? Com uma ideia super simples, barata, econômica, sustentável. Eles reaproveitaram esses barris, eu acho que de óleo talvez, e fizeram um playground assim que parece que as crianças curtem bastante. Então, como a gente pode também ocupar melhor esses espaços que estão sem uso, né, e aproveitar de uma forma mais interessante. Então, pessoal, esse foi o especial de construções em container. Eu espero que vocês tenham gostado. Na verdade, eu fui também conhecer algumas coisas desse sistema construtivo à medida que eu fui pesquisando para fazer esse vídeo. Dá para fazer uma abordagem muito mais ampla, lógico, né? Tem muitas opções legais de espaços em container em São Paulo. Não, na verdade, gente, eu gostei tanto desse tema que eu resolvi fazer um outro vídeo do especial Construções em Container. Então vai ter a parte 3. Fiquem ligados. Com diferentes usos, diferentes pensamentos, diferentes maneiras de pensar na arquitetura, principalmente. E isso é o que eu acho mais interessante, né? Um sistema versátil, flexível, resistente. Então, acho que em termos de custo também, ele está começando a ficar mais barato, mas ainda não é super barato. Então, assim, é lógico, é uma coisa que você escolhe, tem a ver com o apelo estético, com a flexibilidade, com a facilidade na construção, agilidade e tal. Então, acho que são várias coisas que definem esse uso dos containers na construção. Eu particularmente adoro, eu acho descolado, cool. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar, curtir esse vídeo, me dá uma força aí. Também, por favor, me deem mais sugestões de temas, né? O tema aqui especial sobre container foi uma sugestão de uma das pessoas que acompanha o canal, num dos Poli Responde, ela, acho que foi uma mulher, se não me engano. Ela pediu para eu fazer um especial sobre container, então tá aí, atendendo seu pedido. Obrigada pela sugestão, espero que vocês tenham gostado.